Nossa senhora, é um monstro. Oi, se eu ficar olhando muito pro monitor, vocês me perdoam, mas é porque o roteiro tá enorme. Então, assim, pro tema do vídeo, bom, como o tema do vídeo vai ser fazenda, eu preciso estar a caráter, então melhorou agora, né? Hoje eu vou falar sobre um jogo pelo qual eu procrastinei muito pra começar, mas quando eu comecei eu simplesmente fiquei viciado. Eu ainda me lembro como se fosse ontem. Eu chegava da escola, abria meu Orkut pra jogar Colheita Feliz. Eu simplesmente passava horas da minha tarde ali, entendeu? Até eu tomar um esporro da minha mãe. Como eu acredito que o público-alvo desse vídeo não deve nem ter visto o Orkut, eu acredito que vocês não vão conhecer essa sensação, sabe? Ou será que vão? Em 26 de fevereiro de 2016 era lançado o jogo Stardew Valley. É um jogo indie que ele conta a história de um jovem, que no caso é a gente, migrando para uma fazenda que foi herdada pelo nosso avô. E é aí que a magia começa, cara. A proposta ela é bem simples. Você larga a vida corrida da cidade e recomeça do zero, cultivando a terra, conhecendo seus vizinhos e pouco a pouco construindo uma nova vida. Mas não se engana pela aparência retrô ou pela premissa tranquila. O Stardew Valley é um daqueles jogos que te suga pra dentro. Te suga pra dentro do jogo e quando você pisca já são 3 horas da manhã, mano. Eu comecei só querendo plantar batata. É, bem simples. Quando eu vi, eu já tava casado, com 2 filhos, 5 galinhas, uma plantação de melão premiado, uma caverna festada de monstros pra explorar a dívida emocional com o prefeito da cidade. Mas vamos com calma. Antes de começar, vale a pena falar quem foi que fez esse jogo. Que o Stardew Valley ele não foi criado por uma grande equipe, mano. E nem por um estúdio famoso. Ele foi feito inteiramente por uma pessoa só, que é o Eric Baroni. A história dele é quase tão inspiradora quanto a história do próprio jogo. Em 2011, o Eric ele tinha acabado de sair da faculdade com um diploma de ciência da computação e ele não tinha emprego. Lógico, se você não sabe, quando você termina a faculdade, você já não sai com seu emprego direto. Mandava currículo, tentava entrar no mercado, mas nada dava certo. Então ele decidiu usar o tempo livre dele para fazer um jogo que fosse uma espécie de sucessor espiritual do Harvest Moon. Um jogo de fazendinha clássico que ele amava na infância. Só que ele não queria só copiar, ele queria melhorar tudo que ele achava que faltava no jogo. Ele queria dar mais liberdade, mais opções e mais profundidade. E aí, com orçamento zero e zero experiência em equipe e sozinho em casa, ele começou a criar tudo, mano. Programou o jogo inteiro, fez toda a arte pixelada, compôs a música, escreveu os diálogos, criou os personagens e ainda atualizava a comunidade com o progresso. O que era para ser um projeto assim de poucos meses, ele acabou levando 4 anos. Agora imagina só, 4 anos, preso no quarto, vivendo com o apoio da namorada, trabalhando 10 horas por dia, todos os dias, sem saber se alguém realmente ia se interessar pelo jogo. Mas em 26 de fevereiro de 2016, quando o jogo ele foi lançado, ele simplesmente explodiu, mano. Só no primeiro mês ele vendeu mais de 1 milhão de cópias, pra vocês terem noção. E hoje o Stardew Valley é um dos jogos indie mais queridos de todos os tempos, com mais de 20 milhões de cópias vendidas e versões para quase todas as plataformas. E o Eric, ele continuou atualizando o jogo por anos, de graça, só por amor à comunidade. Ele virou praticamente uma lenda dentre os desenvolvedores indie. E lógico, pô, o cara tinha reputação pra isso. Tudo isso começou com um cara, um sonho e muita paciência. Para falar a verdade, a minha jornada com Stardew Valley ela começou um pouco mais tarde. Mas já tinha ouvido falar nesse jogo de fazenda que te fazia ficar preso por horas. Mas até então eu tava ocupado com outros games. Eu tava jogando muito LoL, jogava muito Mortal Kombat. E eu não queria,
dar uma atenção que o jogo não merecesse, sabe? Então, tipo, depois de 9 anos que o jogo tinha lançado, assim que eu entrei de férias da faculdade, eu simplesmente decidi baixar e jogar. Eu aproveitei que um amigo meu tinha uma cópia da minha Steam Família e decidi baixar o jogo e jogar. E, manos, foi a melhor decisão da minha vida. A minha imersão com o jogo, ela foi tão grande, tão prazerosa, que eu tive a sensação que eu era uma criança de novo, cara. Eu queria cuidar da minha fazenda, eu queria pescar, conversar com todos os NPCs e também queria me casar, porque eu sou encalhado na vida real. O que mais me deixou interessado com Stardew Valley é a mudança do clima, como isso afeta as plantações, os peixes e os NPCs também. É simplesmente lindo quando chega a primavera, depois de um tempo jogando no outono. Tudo muda, a música muda, as cores mudam, o comportamento dos personagens muda. E de alguma forma parece que você sente isso também, sabe? Não é só uma estação nova no jogo, é como se fosse um recomeço. E é aquele tipo de detalhe que mostra o cuidado que o Eric teve com cada pedacinho desse mundo. E esse é o tipo de detalhe que faz Stardew Valley ser muito mais que só um joguinho de fazenda. Ele também tem um lado emocional mais profundo. Muitos dos personagens têm histórias pessoais com temas como ansiedade, solidão, frustração e envelhecimento, que são temas decorrentes que a gente vive todo dia. Pessoas que a gente conhece passam por isso. E você ali no meio daquela cidadezinha pixelada vai se envolvendo com cada um deles, vai criando laços. É como se você fizesse parte de algo que realmente existe, sabe? E eu acho que é por isso que tanta gente ama esse jogo. Ele não te pressiona, ele não tem microtransação, ele não tem placar pra comparar com os outros, não tem fim no sentido tradicional. Ele só te acolhe. Você joga no seu tempo, no seu jeito. Quer passar o dia pescando? Vai lá, quer só limpar um terreno? Tudo bem. Quer sair dando presente pra todo mundo pra ver se eles te respondem com um coraçãozinho? Perfeito. No fim das contas, foi isso que mais me marcou, sabe? O Stardew Valley é quase como um refúgio. Um lugar que você pode voltar sempre que a vida estiver pesada demais. É um lembrete silencioso de que a felicidade às vezes tá nas coisas mais simples, como colher uma cenoura, ver a chuva cair, dar um bom dia pro vizinho pixelado. E isso tudo foi o que eu aprendi com o Stardew Valley. Bom, se você ainda não jogou, honestamente eu recomendo demais. Mas eu já te aviso logo, se você tiver algum compromisso, alguma responsabilidade pros próximos dias, talvez seja melhor esperar, assim como eu fiz. Talvez a sua experiência seja melhor do que a minha. Porque quando você entra nesse mundo é muito difícil sair. E eu nem digo isso no aspecto tóxico da palavra, como é quando League of Legends, entendeu? Quando você fica viciado por horas jogando, tendo aquela explosão de dopamina. Eu acho que Stardew Valley é exatamente isso, é um reset, é uma pausa. Cara, vai com calma. Plante aqui umas paradas. Comece a criar seu gado. Pesque, cara, pesque. Pra mim, a melhor coisa desse jogo é a pesca. E se você já jogou, me conta aí como é que foi sua experiência, o que te fez se apaixonar por Stardew Valley. Porque, cara, se você jogou, você com certeza é apaixonado por esse jogo. Qual personagem que você se casou? Pode falar, cara, eu não vou te julgar, a não ser que tenha sido o Shane. E se você curtiu o vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e compartilha com uma pessoa que ainda não conhece o universo de Stardew Valley e que precise imediatamente jogar esse jogo incrível. Então, até mais.